Olá, boa noite. Mateus 26, 36 até o 46. Esse texto tem paralelos em Lucas 22 e Marcos capítulo 14. Em 3 evangelhos está registrada essa passagem. O título é Levantem-se, vamos! Levantem-se, vamos! Versículo 36, Mateus 26. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus experimentou muitas emoções antes da crucificação. A celebração da Páscoa foi um desses momentos expressivos. O próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, instituiu a ceia do Senhor. O traidor foi indicado ali na mesa. Houve a revelação de que Pedro negaria o Mestre 3 vezes. E Pedro rebateu essa afirmação. Ele e os discípulos foram mais longe. Disseram que, se preciso, morreriam por Jesus. Aí começou o texto que lemos. Em seguida, esse em seguida foi depois dessa afirmação de Pedro e dos discípulos de que eles morreriam por Jesus se fosse preciso. Ao terminar a cerimônia pascal, eles cantaram um hino e foram todos para um jardim chamado Getsêmani, ao redor de Jerusalém, ao pé do Monte das Oliveiras. E ali Jesus mostrou toda a sua humanidade. A história estava sendo escrita diante daqueles homens. Até naquele momento de crise pessoal que enfrentava, Cristo se preocupou com aqueles que seriam os futuros líderes da igreja. E nós podemos destacar pelo menos 3 ensinamentos bem claros sobre o despertamento que Jesus queria produzir. O primeiro olhar devia ser para quem estava bem perto e procurava um apoio emocional. Desperte para o próximo. Versículos 36 até o 38. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse, nós já lemos, quero reforçar esse texto. Disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma
está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nesse caso, o primeiro a ser ajudado a receber apoio era o próprio Jesus. Como ocorreu na transfiguração, Jesus levou os discípulos mais chegados para estarem por perto: Pedro, Tiago e João. A proposta era que orassem no mesmo jardim, Jesus um pouco mais à frente e o trio separado. Era um tempo de intimidade com o Pai, como ele sempre costumava fazer, Jesus sozinho, se retirando, orando. Jesus estava perfeitamente consciente do que aconteceria em breve com ele na cruz. Não estariam os três na expectativa novamente de ouvir a voz de Deus, como ocorreu no Monte da Transfiguração? Mesmo que fosse para uma bronca de novo em Pedro, ou escutar a conversa de Jesus com o Pai. Como homem, Cristo revelou a eles toda a sua angústia e tristeza de alma, até o ponto de vislumbrar a morte. O sentimento de solidão pressionava Jesus, e ele desejou a companhia de seus amigos. Fiquem aqui, acordados, fiquem ligados em tudo, vigiem junto comigo. Alguém pode pensar assim: será que Jesus estava com medo de morrer? Não se tratava disso, mas ele iria experimentar todo o peso do pecado da humanidade sobre si, e isso o afastaria do Pai. Estava seguindo decidido para a cruz, mesmo sem pecado, para cumprir o propósito de Deus, que está lá em Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, não era só o corpo, a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Era esse homem que pedia para que os discípulos estivessem ali perto dele. Esse que mudaria a história de toda a humanidade. Itamir Neves, no seu livro de comentários sobre o Evangelho de Mateus, ele afirma que Jesus não foi um mártir. Porque um mártir acredita tão fortemente numa causa que a sociedade ao seu redor o leva inevitavelmente à morte. Nesse sentido, o mártir perde o controle sobre o seu próprio destino. Jesus não foi levado pelas circunstâncias. Ele se entregou por amor, voluntariamente. Ele sabia o que ele estava fazendo e as consequências espirituais dos seus atos em nosso favor. Exemplo, diante da atitude impensada de Pedro, de cortar a orelha de um soldado, que aconteceu um pouco para frente desse texto que nós lemos, quando Jesus foi preso, nesse mesmo jardim do Getsêmani que estamos falando, Cristo disse,
Mateus 26, 53 e 54. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus foi para a morte reconhecendo que era a vontade do Pai que Ele morresse sozinho e abandonado como o cordeiro sacrificial da Páscoa. É certo que seus amigos e discípulos não poderiam mudar a condição dos acontecimentos, mas Jesus só os queria por perto, sabendo que se importavam com Ele. Foi uma abertura, um convite a participarem de sua tristeza, de sua angústia, um aceno de amor para tudo que ainda estava por vir. Em segundo lugar, um despertar para o diabo, um despertar para o capeta. Versículos 39 a 41. O arqui-inimigo de Deus. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração de Jesus ali, ajoelhado, demonstrando submissão a Deus, mostrava que ele estava sendo tentado, como homem que era. E ele mesmo fez a oração por 3 vezes, mostrando o conflito que ele enfrentava. A tentação, meus irmãos, tem origem no diabo, para nos levar a pecar. E, por sua vez, quebrar a nossa comunhão com o Pai Celestial. Ela é diferente da provação. A prova tem origem em Deus, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Por isso, se nós não passamos no teste, temos que repeti-lo, para que sejamos aprovados. Satanás tentou Jesus no deserto, no início do seu ministério, e agora estava novamente agindo aqui, ao ver que se aproximava o final da vida terrena daquele que viria a ser o Senhor e o Salvador de toda a humanidade. E qual foi a arma? Oprimir o coração de Cristo. Esse Jesus que estava ciente da dimensão do horror do cálice da ira divina contra o pecado. E Jesus respondeu com sua dependência de Deus. O amor, primeiramente pelo Pai, e depois por nós, o motivou a uma obediência sem reservas. Jesus continuou comprometido com o seu propósito, porque ele sabia que era impossível ser poupado dos sofrimentos, porque exatamente para essa hora que ele tinha vindo. A angústia foi tão grande a ponto dele suar gotas de sangue, como escreveu Lucas. Nós estamos como base o Evangelho de Mateus. Lucas escreve que Jesus suou gotas de sangue. Corpo e alma estavam colapsando, algo inimaginável, mesmo com os anjos o consolando e o fortalecendo. Mas Jesus venceu a sua tentação, mesmo sem a companhia dos seus amigos mais íntimos. Aproveitou aquele momento para ensinar
aos discípulos o valor da vigilância e da oração. E qual que era a tentação dos discípulos? De Jesus nós sabemos. Ele deixa claro: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E dos discípulos, qual era a tentação? Era deixar tudo para salvar a própria vida. Mesmo que todos tivessem afirmado que não o trairiam. Mostraram-se tão comprometidos com Jesus que foram encontrados dormindo. Nem uma hora. Eu gosto dessa palavra então, que está no texto, porque é uma coisa bem portuguesa. Eles falam assim: então, o começo de alguma conversa pode ser desse jeito. Então, aí Jesus falou ali: então, nem uma horinha, nem uma hora, nem 60 minutos eles conseguiram ficar quietos, acordados, no mesmo sentimento, a mesma onda, a mesma conexão de Jesus, diante do que ele estava passando. E nem desenvolveram uma comunhão com Deus em solidariedade a Jesus. E a primeira chamada de atenção foi para quem? Pedro. Porque Pedro, como Judas, viria a trair Jesus em poucas horas. Judas entregou Cristo. Pedro o negou 3 vezes. Judas se enforcou. Pedro foi restaurado por Jesus. Se arrependeu. Esse Pedro seria o primeiro líder daquela igreja que ainda não existia, mas já estava projetada no coração do dono e do Criador de todas as coisas. Essa inércia espiritual, essa desatenção a tudo que estava acontecendo, deixaria os discípulos vulneráveis para serem tentados. Seriam presas fáceis. E fugiram todos. E Jesus deu a receita de como enfrentar essas situações que são corriqueiras na vida de um seguidor dele. Aí do lado tem um seguidor de Jesus, dá uma olhada se tem um seguidor, uma seguidora de Jesus. Preste atenção no texto e no que Jesus falou. Em primeiro lugar, vigiar. Prestar atenção, observar atentamente, ficar ligado, ficar ligada, não baixar a guarda. Obedecer aquilo que estavam aprendendo do Mestre e o que ele pedia. Simples, fiquem comigo, eu preciso. Dando atenção aos seus ensinamentos, discernindo o que estava acontecendo naquele momento histórico, discernindo os tempos. E também orar, como eles já sabiam fazer. Os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar, e Jesus ensinou a eles o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o teu governo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Jesus continuou ali, mostrando para eles que eles deviam falar para Deus Pai. Exatamente essa ligação com Deus é que fecharia as brechas para qualquer tipo de interferência externa, seja do arqui-inimigo de Deus, como nós já vimos, mas também da carne, dessa velha carne, dessa natureza que nós herdamos do pecado, da vontade própria. Porque embora houvesse disposição no espírito de fazer as coisas corretamente, a força da carne prevaleceria, e assim tende a ser com a nossa natureza humana. Por isso, vigiar.
exige esforço. Por isso, orar exige luta, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma vez eu estava num encontro dos atletas de Cristo e o Jaime Kemp era o preletor. E tinha uma caixa onde os jogadores colocavam os pedidos ou as perguntas para o Jaime responder. E alguém citou esse versículo, 1 Coríntios 10, 12. Ele queria mostrar que estava firme na fé. E o Jaime leu esse texto, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé. Cuidado! Às vezes nós achamos que somos os tais, que somos os espirituais, que somos fortes, que podemos tudo contra o inimigo. Deus pode, Cristo pode. Se nós não estivermos nele, e se o Espírito Santo não estiver agindo em nós, nós perdemos a batalha. Quem pensa estar em pé. E em terceiro lugar, então, primeiro, despertar para o próximo. Vocês conseguiram enxergar isso nesse texto? Jesus, é Ele quem pedia ajuda. Despertar para o nosso inimigo que é implacável, que não descansa, que quer acabar conosco, que anda ao nosso redor, rugindo como leão, mas ele não é o leão, porque o leão é o leão da tribo de Judá, é o nosso Cristo. E em terceiro, então, despertar para Deus, que são os versículos 42 a 46. Presta atenção. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Reparem que aqui pela segunda e terceira vez, Jesus fez a mesma oração, mas com uma variação. Antes ele havia dito: se possível, passa de mim esse cálice. Está lá no versículo 39. Aqui, como nós lemos, no versículo 42, ficou evidente a resignação de Jesus. Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, e não era, faça-se a tua vontade. Enquanto Jesus abria o seu coração diante do Pai, ele era fortalecido para cumprir o plano de amor de Deus por nós. Ainda muitas coisas difíceis estavam por vir. Judas o entregaria com um beijo, o abandono pelos discípulos, o julgamento injusto, os castigos físicos, sem dizer na parte emocional, e a terrível morte na cruz. Obviamente que Jesus percebeu que os discípulos estavam em outra esfera da compreensão e não discerniram aquela hora tão importante. Mateus, nós lemos, falou que os olhos deles estavam pesados. Você já ficou com os olhos pesados? Tem alguém com o olho pesado aqui hoje à noite?
Não vai dormir, hein? Uma vez eu estava dando aula na EMM e eu falei assim para um aluno: não dorme que eu jogo um copo de água. Ele dormiu, gente. Aí tinha uma janela assim, bem perto de onde ele estava sentado, eu joguei o copo d'água, né? Ele acordou assustado. Mas eu me arrependi de ter feito isso. Não devia ter jogado um copo d'água, né? Pedi perdão depois para esse aluno. Mas os olhos estavam pesados. E Lucas, olha que interessante, 22:45, diz que eles dormiam de tristeza. Porque eles estavam envolvidos ali com Jesus, Jesus falava que iria morrer, que estava chegando a hora dele, e aquilo foi abatendo aqueles homens rudes, pescadores. Os discípulos estavam esgotados pelo pesar, dormiram, sem noção do que viria a acontecer. Talvez não quisessem mesmo dormir, mas não conseguiram se segurar. Não reconheceram a própria fragilidade. Se estivessem conectados com Jesus e orando, essa ação os manteria conscientes, prontos, para não serem pegos de surpresa e nem cometerem a insensatez de fugir das dificuldades que estavam por vir. A nossa tendência é sermos duros e acusar os discípulos de falta de compromisso, que eram frouxos e outras coisas. Mas a verdade é que quando o desânimo, o cansaço, a tristeza e o medo dominam a pessoa, ela se esquece até dos princípios cristãos. E se esquece também de Deus quando fica empoderada e cheia de recursos financeiros. São os extremos da vida. Por isso Jesus falou que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. A ação de Jesus no Getsêmani foi fundamental para ajudar os discípulos. Quando ele voltou pela terceira vez para encontrá-los, eles tinham dormido de novo, adormecido. Agora olha para mim aqui, abre o teu olho. Você que está dormindo, põe o dedo assim no seu olho e faz assim para mim. Isso aí. Mas Cristo não os deixou lá dormindo. Eles não estavam dormindo? Jesus podia ter deixado e ido com os outros discípulos, ter com eles. Até para eles não presenciarem aquele momento da entrega para aqueles guardas. Não. Cristo lembrou-os de que a hora dele tinha chegado e de que ele seria entregue nas mãos dos pecadores. E o Evangelho de Marcos 14:41, registrou uma palavra enérgica de Jesus para aquele momento. Basta! Está duvidando? Procura na tua Bíblia aí, Marcos 14:41. Basta! Jesus falou isso. Não está registrado em Mateus, mas está registrado aqui. Chega! Chega de dormir. Chega de repousar. Judas, o traidor, estava chegando ali com os soldados. Era quinta-feira. No dia seguinte, Jesus seria crucificado, morto, e dali 3 dias ressuscitaria. E aí eu destaco a frase que eu coloquei no título dessa mensagem. Levantai-vos, vamos. Aí eu já coloquei numa versão mais moderninha. Levantem-se, vamos. Jesus falou isso para os discípulos. Levantem-se, acordem, fiquem de pé.
Vocês não me acompanharam nas orações, mas vocês vão me acompanhar agora para o sacrifício ao qual eu serei submetido. Levantem-se. Vocês vão ser testemunha disso, para depois anunciar o meu nome. Dali para frente, nós sabemos, as coisas se tornariam mais e mais difíceis, tanto para Jesus quanto para os discípulos, em cumprimento às Escrituras. Mas, assim como Cristo cuidou deles até aquele momento, orientou-os, Ele continuaria fazendo isso, até ressuscitar, subir aos céus e deixar o seu Espírito Santo para transformar aqueles homens medrosos e fujões em testemunhas por todo o mundo conhecido. E eles pagaram com suas vidas por seguirem fielmente a Jesus. Eu concluo. Levantem-se. Vamos. É a chamada dessa noite. Para os discípulos, para os seguidores de hoje. Imagine Jesus constatando em nós as mesmas debilidades que vimos nos discípulos, nesse texto de Mateus 26. Insensibilidade com o sofredor, pouco caso com o seu maior inimigo, falta de compromisso com as coisas espirituais. Ele então nos toma pelas mãos, e Ele está pegando na sua mão agora. Te coloca para cima. Dá um tapa no seu rosto. Acordem! Força, meus seguidores! Despertem! Vamos! E esse ir, seja para onde for no planeta, é na companhia de Jesus. E Ele mesmo explicou aos discípulos no Getsemane que eles precisavam despertar para amar o próximo, para resistir às ações malignas e para uma profunda comunhão com Deus. Jesus te fala essa noite, meus seguidores, observem as necessidades das pessoas. Não façam pouco caso e anunciem a elas as boas novas do reino de Deus. Não façam com elas o que fizeram comigo, quando não se compadeceram de mim, nem mesmo oraram quando eu estava triste e angustiado, precisando de uma palavrinha de carinho, ou simplesmente de um abraço, ou ainda mais de um amigo por perto. Não subestimem o diabo, mas vigiem e orem para vencer as armadilhas que ele coloca a todo momento. Jamais confiem nas suas próprias forças, porque ele quer quebrar a sua comunhão com Deus. Busquem uma vida de intimidade com meu Pai, como eu tenho. Levem isso a sério. E vamos em frente, sem desistir. Fica de pé. Fala para o teu irmão o que Jesus falou para os seus discípulos. Levantem-se, vamos! Deus abençoe a todos. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.